Seja bem-vindo a mais um vídeo do Dr. Flávio Quinalha e esse é o quadro Dr. Flávio Responde, o lugar onde eu me aprofundo nas dúvidas que você envia. Então, o que você vai fazer agora? Corre aqui já embaixo nos comentários, já deixa sua dúvida porque eu vou priorizar as dúvidas. O primeiro lugar que eu vou procurar são as dúvidas deixadas nesses vídeos aqui. Do Dr. Flávio Responde, a gente vai ali procurar as dúvidas para que ela seja uma que eu possa me aprofundar e responder especificamente para você, como eu vou fazer com essas duas aqui. Olha, essas duas aqui de hoje, vou ter que dar umas contornadas assim para não responder umas coisas, viu? Porque tem coisa aqui comprometedora. Mas vamos lá, vamos fazer o que a gente tem que fazer, vamos ser autênticos com você, tá? Vamos ser autênticos com você, vamos ser verdadeiro, que esse é o nosso desejo, essa é a nossa missão aqui. Um dos meus propósitos aqui é ser a ponte entre você com dúvida e você sem dúvida. Você com dificuldade e você sem dificuldade. Eu quero te conduzir para isso daí, eu quero trazer alívio e conforto para você. Então essa daqui eu recebi foi pela outra rede lá, né? Ok, tá joia, tá aqui, ó. Olha só, eita nós, hein? Essa dúvida é a top 1 de quem tá pensando seriamente fazer uma lipoaspiração. Com certeza tá aí entre as dúvidas maiores. Doutor, né, daquela pessoa que se preocupa com a segurança. Doutor, sobre a questão de perfurar durante uma lipoaspiração, qual a chance disso e por que acontece? Olha, a cirurgia ela é feita como? A cirurgia de lipoaspiração. É feito um furo na pele. Nesse furo nós passamos uma cânula e essa cânula ela vai trafegar na gordura embaixo da pele. Ali ela tem, né, tráfego livre. Só que existe uma camada de gordura e logo abaixo dessa camada de gordura geralmente vem o plano muscular, que se inclinarmos um pouco a cânula assim, ela pode entrar no plano muscular e perfurar além do músculo os órgãos que estão abaixo, lá dentro, cobertos pelo músculo. Então a cânula pode perfurar o tecido gorduroso à vontade, porque ali é o objeto da cirurgia, ali é onde a gente quer retirar a gordura. O que não pode é ir além disso. Quando fazemos os movimentos, existe alguns locais que a gente faz esse furo, esse acesso, de modo que a cânula esteja sempre meio que apontada para cima. E com a mão direita, a gente percebe a textura do tecido, a consistência. Tá? A gente tem no nosso cérebro, né, a localização anatômica. Então essa mão aqui, ela serve como um grande guia através disso que eu falei. Tá? A sensibilidade na mão, a resistência do tecido, a angulação aqui da mão, o conhecimento anatômico, tudo isso forma a nossa propriocepção, né? Que é aquela coisa que a gente tem de saber onde que está o que a gente está fazendo com a mão. E com a outra, com a esquerda, nós palpamos a área e conseguimos, tá, sentir a cânula passando embaixo da mão. Então isso daí com o tempo, algo que a gente chama de curva de aprendizado, a gente consegue ter um controle muito bom sobre isso. Não é uma cirurgia cega. E isso daí do sensório, ele é tão relevante que às vezes, dependendo de onde eu estou, e é uma lipoaspiração mais fina, tá, às vezes eu até fecho o olho. Você vai até fazer assim, nossa, tu tá fazendo lipoaspiração de olho fechado? Sim, porque eu tô nessa situação, tá? Com a cânula um pouco para cima e eu quero sentir aqui na palma dessa mão, às vezes é uma bolinha assim de gordura, tá? Eu vou ali com uma cânula mais fina e a hora que eu pressiono aqui assim, eu consigo sentir na palma da mão a espessura dessa bolinha. Ok, eu passo a cânula bem rente ali, 2, 3 passadas, eu tô falando de mim, Dr. Flávio, da minha experiência, da minha curva de aprendizado e consigo fazer o que eu quero fazer. E isso entra tudo aí em experiência do cirurgião, em cuidado, em refinamento, tá joia? Então aqui eu falei algumas coisas sobre como evitar de perfurar e como isso acontece. Agora tem outras coisas, olha só. Lipoaspiração quando já teve uma lipoaspiração anterior. Ah, não deixa eu esquecer teve esses dias uma paciente com hérnia, né? E operamos e fizemos uma lipoaspiração na paciente com hérnia. É outra coisa também, tá? Não deixa eu esquecer. Então, eu ia falar agora a minha cabeça tá lá na frente, viu? Pra querer entregar o máximo pra você. Segunda lipoaspiração, isso aí, não, valeu. Segunda lipoaspiração, o que acontece? Tem cicatriz ali dentro, tá? Aqui é a pele, aqui é a gordura e aqui é o plano muscular. Às vezes faz uma cicatrização e faz um efeito tenda, que a gente fala, que a gente chama. O que é isso? Tem uma cicatriz aqui que puxa essa musculatura para cima.
puxa um pouquinho essa musculatura, então faz uma tenda na musculatura. E aí a gente passa cano numa região, acha que está passando na gordura e é uma região de musculatura. Então olha só, toda lipoaspiração secundária, ou seja, fazer uma nova lipoaspiração em quem já tem uma lipoaspiração, ainda mais se está mais fino o lugar, exige um grau de atenção maior. É uma lipoaspiração com um grau de dificuldade maior. Então tem paciente que chega aqui e diz, doutor, já fiz uma lipoaspiração, então falta só esse um pouquinho aqui a mais, tal. Faz aí 5 anos, 3 anos que eu fiz uma lipoaspiração, é mais fácil aqui só resolver isso, né? Lê do engano. Mais uma vez eu tô aqui para ser uma ponte entre o seu desconhecimento e a minha experiência e trazer fonte limpa de informação para você, ok? Sempre tem que ter esse cuidado. Então olha aqui, você tem essa preocupação de perfuração. E, às vezes, na cabeça da pessoa, fala, não, eu tenho já uma lipoaspiração, é um quadro mais tranquilo para eu fazer em relação à chance de perfuração. E dependendo de onde é a área que está sendo lipoaspirada, aumenta a chance de perfuração, ok? E esse aumentar de chance não implica em que vai acontecer de um modo mais fácil, desde que do lado de cá esteja preparado para isso, ok? Praticamente, os riscos se mantêm se eu estou com atenção sobre isso. Agora entra aqui a questão da hérnia. Esses dias, semana passada, né? Operamos uma paciente que tinha uma hérnia epigástrica, que é uma hérnia na linha do umbigo, só que para cima, e uma hérnia grande. Devia ter ali cerca de uns 4, 5 centímetros de hérnia. E era uma hérnia mais de tecido gorduroso. Só que eu só soube disso, eu sabia que tinha hérnia, mais uma vez. Tenho hérnia, posso operar? Não posso. Vou fazer lipoaspiração e abdominoplastia, doutor? Pode. Mais uma vez, paciente certo, o procedimento certo. Sabemos de antemão que ela tinha uma hérnia, confirmamos isso na história do paciente, no exame físico, palpando e depois com exames de imagem. Então, pré-operatório, a consulta, o pré-operatório e os exames. Tudo isso confluindo para o planejamento cirúrgico desse paciente. Então, na hora lá da lipoaspiração no centro cirúrgico, eu fiz algumas marcações, olha, essa área aqui eu lipoaspiro livremente, essa atenção redobrada, consigo lipoaspirar o começo, o resto vou lipoaspirar depois que eu fizer e soltar essa pele ali do abdômen, eu vou ver a hérnia e aí eu consigo ir para o ajuste fino dessa região. Assim fizemos. Demorou um pouco mais a cirurgia porque tinha a hérnia para tratar. No planejamento falei, olha, essa hérniazinha sua aqui vai dar um pouco de trabalho. Inclusive se eu passar a cânula ali, pode perfurar e ter um sangramento lá dentro. Vou tomar todo o cuidado para isso acontecer, a chance é pequena. Por quê? Porque eu sei onde eu vou pisar, eu sei o território que eu vou atravessar. Então, mais uma vez, planejamento específico. Não existe uma lipoaspiração igual a outra. Eu sempre falo isso, você vai me ouvir falar cada vez mais. Por que nenhuma cirurgia é igual a outra, doutor Flávio? Por que as abdominoplastia? Quanto que é uma abdominoplastia? Impossível. Impossível falar. Às vezes, eu falei a essa paciente, ela tinha hérnia, tinha uma gordura mais localizada aqui, tinha já uma sobra de pele, já tinha engravidado. Pessoa. Não existe uma pessoa igual a outra. Basicamente, o planejamento ele é a soma disso daí da pessoa com os tipos de procedimentos que temos. Então, como não tem nenhuma pessoa igual a outra, essa soma nunca vai ser igual. Esse resultado ali embaixo nunca vai ser igual. Resultado o quê? De planejamento. Então, o planejamento ele é sempre específico. Nenhuma cirurgia é igual a outra. Por isso que foco sempre na minha metodologia de atendimento, tem o pilar do planejamento. E ele consiste em quê? Seleção boa do paciente, seleção boa do procedimento para chegar no desfecho melhor para aquele paciente. Okay? Então, se você está aí preocupada, querendo informação, olha o quanto de recursos que nós extraímos desse momento importante, que é a consulta pré-operatória, depois ali os exames pós-operatório, pós-consulta, para a gente chegar aí no melhor planejamento para a sua cirurgia. Então, olha aqui, finalizando essa questão da perfuração, né? Por que acontece? Pode acontecer por isso. Agora eu vou tocar num ponto nevrálgico aqui. Sabe o que é um ponto nevrálgico? É um ponto, sabe aquele nervinho que se você apertar, frente, cara, quando bate o cotovelo, já bateu o cotovelo alguma vez? Dá aquela pá. Então é um ponto de dor. Ponto nevrálgico, que é o quê? Falo de mim, Dr. Flávio. Se eu fizer no nível que eu faço as lipoaspirações que eu faço, se eu fizer 5 lipoaspirações em um dia, você perguntou aqui por que acontece perfuração, né? Então tá, o cansaço do cirurgião pode ser um motivo. Então eu, Dr. Flávio, eu sei que eu não vou operar a quinta no mesmo nível que eu opero a primeira, talvez a segunda, dependendo do tamanho das lipoaspirações.
tá? Então eu me resguardo para aumentar o nível de segurança do paciente que chega até mim e de fazer muitas cirurgias no mesmo dia. Então, você está aí pesquisando. Ok, doutor, quantas cirurgias o senhor faz num dia? Ah, eu faço 8, tem cirurgião que se gaba disso daí. Aqui, na minha rotina, eu prezo qualidade e não quantidade. Eu prefiro ficar 6 horas lipoaspirando uma paciente e fazer tudo que eu planejei e tudo que eu expressei para ela que é possível chegar num contexto médico, num contexto de cirurgia e entregar toda a minha energia para esse momento do que operar 3, 2 horas cada uma, ok? Esse é o meu método de trabalho, é onde eu trafego bem, é onde eu consigo entregar coisas que me satisfazem, que me deixam orgulhoso e que é o desejo de entregar algo que faça bem para o paciente, ok? Então, por isso, todo mundo tem o sonho, planeje, faça, que lá o sonho é a sua parte e tal, eu fico com a parte exata no sentido de ciência, tá? Da parte médica, de planejar, de conseguir te ouvir, de entender sobre gente, sobre pessoa, tá? Para junto, você com sonho, eu com plano, a gente ir para o faça, sonhe, planeje e faça. Esse mesmo, ele mudou só para fazer você que está aí ouvindo, lembrar, sonhe, planeje e faça. Tá? Você vai sonhar, eu vou planejar, junto nós vamos sonhar e planejar com você aqui para depois a gente fazer. Respondi essa e olha só, nossa, esses vídeos aqui estão ficando fortes mesmo, né? Vou para a segunda pergunta. Reforçando aqui, sempre eu levo uma questão de segurança. Eu já falei aqui que você está pesquisando, eu te dei aqui 2 maneiras de você entender um pouquinho mais sobre a rotina, tá, médica. Se eu for fazer 5 próteses em um dia, ok, é uma cirurgia que é meia hora, eu não me canso. Agora, 5 lipoaspirações com abdômen, com isso, eu, Dr. Flávio, não farei jamais isso daí, porque eu sei que eu não consigo entregar a mesma coisa e eu vejo que eu começo a ficar perigoso, certo? Eu começo a aumentar o risco do meu paciente, então eu dou um passo atrás. Então, olha só os pontos de segurança. Entra aqui agora então, segunda pergunta, Dr. Flávio responde. Se eu fizer a lipo HD e engordar, eu perco o resultado? E se eu voltar a emagrecer, volta a definição? Excelente pergunta. Por que eu ri? É uma pessoa comum que fez essa pergunta. Vocês não acreditam. No começo ali pro HD, essa pergunta aqui era motivo de chacota no meio médico, no meio dos cirurgiões plásticos. Por quê? Falava assim, vai fazer uma lipo HD? Ok, esse paciente vai engordar, vai ficar horrível, vai ficar não sei o quê, é lorota essa lipo HD, é cirurgia de charlatão, é enganação, é marketing. Ok, hoje, se você pesquisar sobre lipo HD, tá todos os cirurgiões querendo fazer, falando que faz, tem lá um monte que só fala que faz, tem os que realmente faz, porque viram que é um grande foco de atenção. Então, te chamo a atenção para isso, que esteja atenta na sua pesquisa, na sua rede de pesquisa, porque é uma cirurgia de um altíssimo nível técnico e que, voltando aqui para a pergunta, que antes os médicos faziam, né? Vai fazer uma lipo HD e vai ficar horrível, vai engordar, vai perder o resultado, vai ficar aquelas marcas lá. Seguinte, a lipo HD busca em primeiro lugar uma extrema naturalidade. Vocês já viram alguns casos operados, não viram? Sim, né? Sim. E o nosso foco é não parecer que é uma cirurgia, esse é o nosso foco. É tentar buscar uma naturalidade das curvas e das definições, seja no paciente, na pessoa atlética ou não. O que é pessoa atlética? Aquela pessoa mais seca e mais definida de músculo, tá? Ou não, de uma definição mais anatômica, que é aquele relevo natural de uma pessoa enxuta, mas com um corpo bonito. Então, a alta definição não é só deixar com um tanquinho, é deixar com uma anatomia de superfície o mais natural possível. Então, essa é a busca. É lógico, aí entra, de novo, parece até que eu sou repetitivo, né? Mas não é, porque é assim. No campo de batalha, é algo que eu vi e eu percebi que é assim. Paciente certo, procedimento certo. Por quê? Esse paciente que busca uma lipoaspiração de alta definição, ele não é um paraquedista. Tá? Ficar almoçando no McDonald's todo dia e querer fazer uma lipo HD, isso é ser um paraquedista. Tá? A gente tá mudando ali, ó. Depois daqui um dia a gente faz a lipo HD dele e aí a gente mostra, faz o react. Tem um quadro react, viu? O outro quadro nosso, que dia que é mesmo? Sexta-feira. Toda sexta-feira, às 20 horas, quadro de react do Dr. Flávio. Já tem um candidato ali pra gente fazer o react desse
hombre aqui. Então é o seguinte, não tem paciente paraquedista em lipo-HD. E nós temos que selecionar isso. E quando eu falo isso no vídeo, se você estava pensando em fazer lipo-HD e é um paraquedista, você já vai se atentar. Fala, opa, para fazer lipo-HD, eu tenho que tomar umas decisões. Primeiro, eu vou precisar manutenção desse resultado. Eu vou fazer, eu não vou poder ficar indo no McDonald's toda vez que eu vou almoçar. Falo, preciso de algo rápido. McDonald's, não que eu tenha algo contra o McDonald's, mas realmente não é bom. Não vou ficar aqui falando muitas vezes isso, mas não é bom. Não é uma comida saudável, nem de perto, nem de longe, ok? É para aquele dia, para aquele momento que você está com uma fome, ok, equilíbrio, tá joia? E isso que eu estou falando aqui não é para os casos de exceção, mas eu estou te treinando para, operou, vai precisar manutenção dos resultados. Então, o paciente que chega para a lipo-HD, geralmente é um paciente que já tem isso. Ele já quer, ou ele já treina e não conseguiu definir, ou então é uma mulher que ajustou o estilo de vida. Hoje tem muitos treinadores de CrossFit. Tá? O treinador de CrossFit, às vezes ele não consegue atingir ali uma definição e quer uma definição melhor. Tem muitos homens, e hoje, se você não sabe, praticamente 30% dos pacientes que eu faço lipo-HD são homens. E tem muito paciente daqui, mas tem muito paciente de fora também. Nós nos tornamos uma clínica internacional. Através das teleconsultas, nós atendemos pacientes de fora de São Paulo. Até por São Paulo ser um centro, eu costumo falar que aqui é a cidade onde as coisas acontecem. É um grande centro, a gente tem uma estrutura hospitalar a 1 quilômetro aqui da clínica, maravilhosa. Equipe já treinadíssima, equipe de anestesia treinadíssima, mais de 7 anos juntos. A gente recebe os pacientes não só de fora de São Paulo, aqui dentro do Brasil, mas também a grande maioria brasileiros que moram fora e que reconhecem que a cirurgia plástica, que a medicina brasileira é top of mind, é das melhores no mundo, tá? Pacientes minhas e pacientes meus que moram na Alemanha, que moram na Inglaterra, no próprio Estados Unidos, região da África também, Japão, Oceania, acho que só da Rússia ainda não recebi paciente da Rússia, mas já recebi paciente de muitos lugares, muitos lugares. E eles falam, doutor, olha, operar, médico, às vezes um diagnóstico mais assim, Brasil. Então, saiba aí se por acaso você é uma dessas pessoas, esse vídeo serve para você também. Então, olha só, estamos falando aqui justamente sobre emagrecer e voltar. Falei que o paciente é um tipo de paciente que não é paraquedista e geralmente quando ele engorda, que é a pergunta aqui, é pouca coisa. Engordou um pouquinho, emagreceu um pouco, vai perder definição? Não, tá? Dentro aí de um bom senso, não. E aí para aqueles críticos que falam, vai ficar assim se engordar muito, mesmo fazendo uma abdominoplastia, vai estragar a cirurgia. Se engordar muito, tendo feito uma redução de mama, a mama vai engordar também, vai crescer, ok? Então não é só no lipo-HD que isso influencia, você tem que se cuidar. Você tem que ter um estilo de vida compatível com a decisão que você tomou. Você tomou uma decisão de mudar o seu corpo através de uma cirurgia, tem que tomar a decisão também da manutenção, é responsabilidade sua. Isso eu quero te elevar nesse nível de consciência e de responsabilidade através desse quadro aqui, Dr. Flávio Responde, tá? Não quero poupar nada tanto do lado de cá, do lado médico. Eu falei que algumas coisas cabelosas, é isso? Cabelosas, tá? Né? Cabelosas do ponto de vista médico. Eu falei de operar um monte de paciente no mesmo dia, de que isso cansa o cirurgião, de que isso pode levar ao risco, tá? Isso é a minha visão e é o meu entendimento. Eu creio que é bem verdade, tá? Então, olha, um aspecto aí importante. Eu tenho isso que eu acabei de falar para você. Foco em qualidade, não em quantidade. Mais um vídeo, eu acho que eu não esqueci nada. É lógico, esses vídeos aqui eu vou me aprofundar nas perguntas que você deixar aqui nos comentários, tá? E faça mesmo, olha, com certeza você tem perguntas aí que às vezes ninguém fez ainda. Ou então é algo que você ainda não achou a resposta. Corre aqui nos comentários, deixa a pergunta, a gente vai querer ver e quem sabe é a próxima pergunta que eu vou responder no quadro Dr. Flávio Responde. Tudo isso que eu estou falando aqui é para te impulsionar a continuar sonhando, porque o nosso lema aqui, a nossa missão é te inspirar a sonhar, planejar e fazer. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo quadro do Dr. Flávio Responde. Tchau, tchau.